Lamine Yamal, o jovem mais hypado do futebol na atualidade, o cara que aos 17 anos já rende comparações com grandes lendas do futebol na mesma idade, Messi, Ronaldo Fenômeno, Neymar, e um cara que está de fato assombrando o mundo da bola e gerando o famoso 8 ou 80 que vemos em praticamente todos os casos. Para uns, ele vai ser o novo Ansu Fati, surgiu com expectativa e logo já vai ser esquecido porque ele não tem capacidade para ser tudo que estão projetando. E para outros, ele vai superar Lionel Messi, um cara que ainda nem se aposentou, mas que está entre os maiores da história do futebol. E hoje vamos trazer um panorama dessas comparações, refletir até onde esse moleque pode chegar e ver quais qualidades vem fazendo Lamine Yamal ser tão especial de trave a trave. Opening night is Lamine Yamal. 16 years of age, running at Mendes, down the byline, Yamal across, and there is E hoje, meu caro, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Provavelmente você já viu algum daqueles jogos de gerenciamento de futebol, né? Que você não joga com o time ou com o jogador, mas gerencia tudo. Contratações, estrutura, enfim. Tem uns jogos famosos aí que você já ouviu falar, né? Provavelmente. Mas tá chegando no Brasil o Futebol Team, que é um jogo nesse estilo manager, né? E o Futebol Team é muito divertido porque tem um diferencial. Você, ao mesmo tempo que é manager do clube, também é um jogador. Então você cria seu personagem, o seu jogador ali, e ele vai jogar ao mesmo tempo em que você toma todas as decisões. É um jogo de navegador, não precisa baixar, instalar, é só abrir aí mesmo no seu navegador e jogar. E é muito bacana para você que quer jogar um jogo nesse estilo, mas não consegue, ou não teve acesso antes por não estar disponível no Brasil e tudo mais. Então assim, cara, eu tô deixando o link aí na descrição e no comentário fixado. Clica só para dar uma olhada, ver como é a interface do jogo e tudo mais. Não é pay to win, claro que você tem recursos pagos no jogo, customizações, como todo jogo tem, mas você não precisa gastar dinheiro no jogo para jogar ou para evoluir, enfim, o jogo te dá recursos de graça. Você cria conta, jogabilidade, tudo de graça. Então é isso que eu tinha para te mostrar aqui hoje. É um jogo muito divertido, todo mundo que conhece, né, que tem contato com esse estilo de jogo, pensa que não é legal porque você não vai controlar efetivamente uma partida ou um jogador. Eu também pensava isso, mas esse estilo de jogo é muito divertido sim, cara. Você fica preso ali fazendo as coisas, então dá uma chance, clica no link e cria sua conta, e eu te recomendo dar uma chance mesmo, sabe? Completa o tutorial, vai jogando pelo menos por um tempo ali até ir desbloqueando os recursos iniciais para você de fato ver como é o jogo. Se você ficar só uns 10 minutinhos ali e sair, você não vai conseguir se apegar e gostar, né? Vai por mim. Você tem que passar um tempo para entender como funciona tudo, e é isso, bora voltar pro vídeo. Ansu Fati foi um jovem que surgiu aos 16 anos no Barcelona. Ele estreou na temporada 19-20 e já foi muito bem, fez 7 gols em 24 partidas da La Liga, e isso foi manchete no mundo todo. Um garoto de 16 anos tenta um desempenho tão bom, não é algo comum de se ver, né? Hoje parece que a gente está mais acostumado, tem Endrick, Estevão, todos ali nessa faixa de idade já jogando muito bem, mas naquela época Ansu Fati chamou muita atenção e todos já o colocavam como sucessor de Messi. Sim, isso foi comentado e foi um erro, tanto por Ansu Fati não ser tudo isso, quanto por função mesmo, sabe? Posição no campo, enfim. Nunca fez o menor sentido e claro, agora parece fácil falar isso, mas eu lembro de assistir os jogos na época, ver ele jogando e não, cara, o Ansu Fati não era tudo isso. Ele foi extremamente superestimado, porque ele era um bom jogador, mas nada mais que isso, e até comum eu diria, sabe? Você encontra diversos Ansus Fatis espalhados pelo mundo todo, vários clubes têm um ponta rápido, com boa capacidade de drible, velocidade, mas que ainda pecava em definição de jogada, e isso também pela idade, claro, não dava para cobrar que o Ansu Fati fosse extremamente maduro em todas as decisões, mas dava para imaginar que ele não iria suprir a ausência de um cara surreal como o Messi. Isso jamais seria possível, mesmo sem as lesões que ele teve, mas já chegamos nesse ponto. Então, após esse fracasso, né, as expectativas não atendidas de um jovem da base, outro garoto surgiu e dessa vez ainda mais cedo. Lamine Yamal estreou aos 15 anos no Barcelona e tudo bem, foi mais uma manobra para acelerar o primeiro contrato profissional dele e não ter nenhum risco de perdê-lo, mas ele estreou, né,
com 15 anos, ainda na temporada 22-23, mas foi ganhar minutagem mesmo na temporada seguinte, a 23-24, quando ele simplesmente só perdeu um jogo. Sim, ele jogou 37 de 38 partidas da liga, claro que não todas como titular, ele não se firmou completamente, mas já ganhou um baita espaço no time e vinha mostrando seu talento, e pra ser sincero, ele até que era mesmo bem parecido com o Ansu Fati em muitos aspectos. Um ponta rápido, driblador, que tinha um bom controle de bola, né, e conseguia ótimos dribles para quebrar as últimas linhas, mas Yamal tinha um diferencial de Fati, e estamos falando de algo crucial para o futebol moderno, a consciência nas tomadas de decisão. Enquanto Fati errava muitos lances bobos, o que era normal para a idade, sempre ressaltando aqui, Lamine Yamal também errava, é claro, mas ele parecia ter muito mais domínio sobre qual deveria ser a melhor ação a ser tomada, se era hora de avançar para tentar um drible, ou só avançar para empurrar o adversário para trás e abrir espaços, se era hora de segurar a bola, dar um toque para trás e construir com mais calma. Ele sabia exatamente o que fazer nesses momentos e tomava decisões corretas que influenciavam muito no desempenho do time, e isso é o ponto que mais espanta nele, cara. Um moleque de 16 anos, a idade que ele tinha naquele momento, sendo bem consciente e errando pouquíssimo, e por isso eu digo que é impossível ele ser um novo Fati, sabe? Já é impossível, porque vamos lá. Primeiramente, se a gente comparar diretamente as temporadas de estreia dos dois, o Lamine Yamal vai ganhar em quase tudo, cara. Ele só perde em gols, mas a diferença não é tão grande, né? Ansu Fati fez 7 e ele 5, mas os critérios que Lamine vence são em maioria de lavada, assim, é uma diferença muito grande. Assistências ele fez 5 e Fati só uma, grandes chances criadas, Yamal teve 13 na temporada de estreia, Ansu Fati 3. Em disputas de bola vencidas é o dobro de diferença, dribles quase o dobro, desarmes uma baita diferença, finalizações, bolas longas, cara, a diferença é colossal se você olhar para os números dos dois, sabe? E não apenas isso, né? Porque como falei, se você assistir um único jogo que seja dos dois, a diferença é perceptível. É claro, se você pegar um vídeo com os melhores momentos do Ansu Fati, vai parecer que ele é um craque geracional. Tô até deixando alguns lances aí no fundo e como falei, cara, ele realmente era um cara bom, com ótimo recurso de drible, tem lances plásticos, mas se você só basear por isso, fica meio que como uma enganação, né? Você deve saber que vídeo de melhores momentos não definem muita coisa, se analisados isoladamente ali. E esses lances aí eram isolados nas partidas do Ansu Fati. Ele fazia os lances bonitos, ok, era legal de ver, mas tinha pouco impacto, sabe? E não era sempre que ele fazia isso. Ele errava bastante, como falei, então o impacto e a influência dele para o funcionamento do time e para os resultados, claro, era muito menor do impacto e influência que o Yamal vem tendo, porque o Ansu Fati era um ponta bom, rápido e fim, sabe? Era só isso. Ele não era um exímio criador, um exímio construtor de jogadas, um exímio finalizador, assim como o Messi foi, né? Então não fazia sentido a comparação e nem com o Yamal dá pra comparar, né? Porque, por exemplo, na temporada de estreia teve o quádruplo de chances criadas que o jovem Ansu Fati. E um detalhe importante também é o equilíbrio dos times em que eles jogaram nessas temporadas de estreia. O Ansu Fati estava no Barcelona ainda com o Messi, disputaram o título da La Liga até o final, né? Uma derrota a menos que o Real, enquanto que o Barça de Yamal em nenhum momento disputou o título com o Real. Eles apanharam até pro Girona, cara. Então era um time bem inconstante, defensivamente muito ruim, e o Yamal conseguiu ter essa superioridade gigantesca jogando num time muito mais fraco que o do Fati. E nisso acaba a discussão, né, galera? Não, Yamal não vai ser um novo Ansu Fati. Ele é muito melhor, ele é extremamente mais impactante, mais jogador que o Fati, que por sua vez nunca foi tudo isso. É claro que dá uma pena, né? Ele sofreu com muitas lesões. O tratamento do Barcelona também pode ser questionado, porque ele teve que fazer 4 cirurgias em meio ano. Isso não é uma coisa normal, né? Talvez tenha tido algum erro ali, tô dizendo talvez, né? Ele voltava de lesão, se machucava de novo, enfim, quando jogava era sem intensidade, até pelo medo de se machucar de novo, então tudo isso prejudicou a carreira do Fati, que ainda é um cara de 22 anos, né? Não dá pra gente dizer que ele não pode dar a volta por cima, enfim. Parece que já faz muito tempo que a gente fala dele, que sei lá, dá a impressão que ele tem uns 26, 27 anos, mas não, na teoria ele tá no começo de carreira ainda e pode evoluir muito. Ele podia já ter evoluído muito sem essas lesões, inclusive tem um dado curioso de que ele tem mais gols, mais XG, mais assistências depois da lesão, mas também tem uma taxa de dribles menor, menos os enfrentamentos, até porque, como já falei, né, o medo de se machucar de novo era latente, mas então é isso, ele poderia ter evoluído, mas se você excluir as lesões, se esse período não tivesse existido, no início ele não demonstrava tudo que projetavam, sabe? Foi um exagero ali da comunidade do futebol, sim. O novo Messi, o sucessor da idolatria no Barcelona, não era algo real, cara. Mas o Yamal sim demonstra, o Yamal sim é real. O Yamal, aos 16 anos, e hoje com 17, né, mostra que tem tudo pra ser a nova figura do Barcelona por muitos anos. Não tem chance alguma
nenhuma dele flopar como o Fati flopou, rezando, claro, para que o Yamal não sofra uma lesão grave, mas ainda assim ele já está um passo à frente, sabe? Só que agora, encaminhando para o fim da nossa conversa, ele também não vai ser o novo Messi, ele não vai substituir e nem superar o argentino. Muita gente me fala quando eu trato Messi e Cristiano entre os maiores da história do futebol, que isso é pelo momento, que quando aparecer outro jogador batendo todos os recordes deles e fazendo história, eu não vou aceitar, mas não, cara. É o que sempre digo aqui, se Lamine Yamal, Haaland, Mbappé ou qualquer outro terminarem a carreira impondo uma hegemonia de premiações, de recordes, de influência para o futebol, eles vão ser tratados por aqui como um dos, se não os maiores da história sim, não tem nenhum problema com isso. Messi e Cristiano são excelentes, eu admiro muito os dois, nunca vão ter outros impactando a minha vida, né, o meu gosto por futebol como eles, mas se o Yamal fizer mais que os dois, se ele superá-los em tudo, eu vou abrir um vídeo aqui e dizer isso, dizer o que tô vendo, sabe, sem problema algum. A história se atualiza a cada dia que passa. Agora, isso vai acontecer? É plausível pensar nisso? Eu não acho. Não acho que vai acontecer simplesmente porque ainda tá cedo, sabe? Então, quando eu vejo algumas pessoas comparando o Lamine Yamal com o Messi, e isso tem mais lá na Espanha, né? Eu vi um cara do El Chiringuito falando que pra ele Yamal já é melhor que o Messi, usando o argumento da idade ali e tudo mais. Eu fico tão abismado quanto quem realmente pensa que ele vai ser um novo Ansu Fati, porque não faz o menor sentido. E sim, o Yamal, aos 17 anos, tem números melhores que o Messi quando tava nessa idade, mas isso não é uma garantia de que vai se manter pro resto da carreira, né? Por exemplo, se a gente pegar os anos iniciais do Messi em Champions, ele não tinha tantas assistências, ele não criava muitas chances por jogo, ele não era o cara extremamente construtor e participativo na rodagem da bola que vimos no decorrer de sua carreira, mas ele era o cara que partia pra cima, que definia jogadas, e por isso ele fazia gols desde o início, né? Na sua terceira Champions ele fez 6 gols, na sua quarta Champions, que foi a do título em 2009, ele fez 9. Então o Messi foi moldando o seu estilo de jogo e foi se aprimorando ainda mais. O Yamal ainda não tem esse poder de decisão, ele vai melhorar nisso, né? Com o tempo ele vai marcar mais gols, é normal pela idade e maturação que vem passando, mas assim, no início ele é mais construtor e impactante do que Messi era. O que resta é a gente ver como vai ser a evolução dele, se ele vai ter uma evolução tão grande quanto o Messi teve. E ainda tem toda a carreira para manter esse impacto que ele vem tendo. O Messi manteve por basicamente 15 anos um altíssimo nível. De 2009 até 2019, o Messi fez mais de 40 gols e mais de 10 assistências em todas as temporadas, fora que outras ele marcou 38, 31, enfim, é um absurdo. Eu acho que é bem improvável o Lamine Yamal manter esse nível, ele parece ser um cara mais molecão do que era o Messi, sabe, menos responsável, não sei se essa é a melhor palavra, mas assim, você percebe que pela forma dele falar em algumas entrevistas, pela forma dele se portar, ele é um cara mais afetado por essa geração atual, digamos assim. Ele fala que se não fosse jogador seria streamer, ele gosta muito de Fortnite, então a gente deduz que se ele não fosse jogador ele seria streamer de Fortnite, e claro, nenhum problema com isso, né? É bom demais jogar um gamezinho às vezes, mas é difícil você imaginar o melhor da história tendo essa mentalidade. Ele me passa a sensação de que não vai ter saco pra ficar mais de 15 anos no auge, entende? Que ele não vai ter resiliência pra isso, que daqui a 15 anos ele vai se esforçar nos treinamentos da mesma forma que se esforça agora. É difícil projetar isso, e também tem outras coisas que vão impedir Yamal de ser Messi, como ter participado da maior revolução do jogo até aqui, ter influenciado uma geração inteira com suas atuações fora do normal, ter recordes absurdos como de 92 gols em um ano, ter promovido o esporte por conta de uma rivalidade absurda, e claro, ele pode conseguir tudo isso, né, o Yamal. Não dá pra cravar, mas é difícil imaginar que vai ser da mesma forma, que vai ter o mesmo impacto para o mundo do futebol, sabe? Até porque o futebol, como é jogado, não vai mudar de forma tão radical assim. O Messi, inclusive, ainda tá jogando, né, não se aposentou, então não passou tanto tempo pro surgimento de outro cara que vai fazer mais do que o Messi fez e ficar mais marcado na história, porque eles estão jogando no mesmo modelo de futebol. Talvez se o Yamal nascesse esse ano, ele poderia ter um impacto maior no fim de carreira, vai saber como o futebol vai estar daqui uns 20 anos, né? Mas com as coisas tão recentes assim, eu diria que é muito improvável ele superar o Messi em qualquer aspecto que seja. Se superar, eu vou estar aqui pra admitir, fica tranquilo, porque não tem motivo pra endeusar o jogador e achar que ele é insuperável pra sempre, porque nenhum é. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, comenta aí embaixo sua visão sobre o assunto, se você ainda acha que Yamal vai flopar, se ele vai terminar a carreira brigando entre os maiores da história, deixa um like pra fortalecer o trabalho, isso ajuda demais mesmo, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.